O plano inicial era uma turnê só de reunião, poucos shows primeiro semestre, fazia muito tempo que a gente não se via, né? A gente não sabia como ia ser. A primeira reunião a gente já falou, mano, esse negócio não pode ficar só nisso não. E aí estendeu e agora, cara, a gente tem planos incríveis para futuro mesmo, sabe? A gente não se via há muito tempo, mas a conexão que a gente teve de cara, assim, né, desse retorno, assim, foi muito mais intensa e muito mais legal do que a gente teve há um tempo atrás. A gente conseguiu estar junto mais tempo, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu viver coisas que a gente não tinha vivido lá atrás. Todo esse show sold out aqui tá meio chocante pra mim. Tá muito louco, porque a energia da galera e, cara, os shows do Rodox, a gente queria que fosse assim na época, né? Antes de acabar. A gente sonhava em ter uma casa e tava perto na época. E agora parece que a gente realmente pulou um espaço numa máquina do tempo. E de lá, de um quase auge, né? E que terminou, agora a gente chegou, a gente não precisou fazer nada, parece que só cresceu desse tempo pra cá. Cara, eu me sinto muito presente no que eu tô fazendo e no que isso representa pra mim hoje, sabe? Eu tava numa rotina muito, muito diferente, eu tô quase chegando aos 50 anos de idade, tava atendendo toda semana, uma semana estruturada, e vem a possibilidade de fazer uma coisa muito, muito radical para os meus parâmetros, né? Não é largar tudo, mas é ter que organizar tudo para funcionar, para voltar a tocar com uma banda de hardcore. E é muito doido, né? E com uma estrutura, você já chegando com uma equipe maneiraça, te tratando bem, com uma agenda de shows, com gente que você já tem história tocando, sabe que vocês quando estão no foco encaixam, viram uma máquina maluca. Então, cara, é um presente. Cara, é uma doideira, né? Já falei isso em outras entrevistas, como fã da banda que eu era, sou ainda, o sonho era ver uma reunião dessa banda. Agora, dessa perspectiva de cima do palco, acho que nem sonho passava pela minha cabeça, assim, é surreal, cara. Cara, a gente morou junto por 10 dias, né, cara? Eu acho que a gente saiu de um hiato de 22 anos sem se ver pra uma intensidade absurda. E, cara, o lindo é que o amor tá lá, né, cara? Assim, a gente se curte de verdade, a gente tá se curtindo muito, tá perto um do outro. Eu tive um dia de descanso em casa e eu fiquei com saudade desses bichos. Pô, tava feliz da vida em casa, mas tava doido pra encontrar eles de novo, né? E essa energia que acontece durante shows, de tipo, ver a alegria do povo e a nossa alegria junto, torna um negócio super explosivo. Eu acho que eu nunca suei tanto na minha vida que nem no show de hoje, sabe? Eu sei que daqui a pouco eu vou deitar ali no ônibus e vou, literalmente, apagar de cansaço. Mas até agora, cara, é uma coisa que fica queimando, a adrenalina tá ali, né? E, pô, tocar nas pessoas, ouvir a história delas ali, isso é muito novo pra mim. Normalmente a gente recebia o povo no camarim, agora eu que vou pro meio da galera e fico lá, né, cara? Eu acho que isso é muito legal. Você quebra a idolatria e você mostra que, cara, é todo mundo igual, do mesmo barro que a gente veio, né? Da importância que foi desse intensivo, sabe? Até com a equipe. Para poder realmente estar todo dia criando laço, se zoando. Claro, né, se fosse 3 dias a gente não ia estar já se abraçando, se beijando, falando besteira como tem falado. Então foi uma coisa muito intensa e que graças a isso permitiu essa aceleração do relacionamento, né, de estar muito tempo junto. Então foi essencial para estarmos como estamos hoje, felizes, soltos e com essa sensação de gangue, ou de time, ou de família, foi graças a esse intensivão. Foi muito gostoso, assim, sabe, de estar com as pessoas mesmo, independente da gente estar tocando as músicas e estar relembrando tudo, e estar construindo esse novo show, né, esse show de reunião, mas essa conexão de pessoas, né, da gente, assim, foi muito bom, foi muito natural. Então acaba que as coisas vão fluindo de uma forma muito, muito boa. Então foi muito fácil, assim, sabe? A gente tá tocando e relembrando as músicas, montando o show. Talvez a certa dificuldade é a gente, com 20 anos a mais, 20 e poucos anos a mais, a gente aguentar um show de hardcore de 1h30. Isso é uma coisa que a gente era mais novo, então a gente não tinha
essa dificuldade de aguentar um tempo aí tocando, essa intensidade, né? Foi um intensivo assim, vamos fazer, então vamos fazer. Muitas vezes as bandas fazem uma passada, já tá bom, e não faz a segunda. Mas foram 5 dias de 2 passadas, 180 músicas. E aí chegou num ponto que a gente realmente começou a ficar mais solto. Mas, cara, agora os shows, a performance, esses 3 últimos shows do fim de semana passado já refletiram na minha performance desse show aqui. Eu já toquei muito mais solto, apesar de hoje estar muito mais quente, né? Mas tá ficando bem mais fácil agora. Já começamos os ensaios no domingo, né? Montamos sábado, domingão, até quarta-feira ensaiamos, na quinta gravamos Amplifica, sexta, sábado, domingo, os 3 primeiros shows. Ontem, quarta-feira, a gente fez o programa do The Noite lá no Gentili, hoje tem show aqui em Curitiba, amanhã Porto Alegre, sábado Floripa, tá mal corre. E o público tá recebendo muito bem, cara. O público sexta-feira tava enlouquecido, assim, era uma coisa assim que eu acho que eu nunca experimentei de cima do palco. Já toquei em umas gigs muito legais. Mas nada com tanta carga emocional, assim, cara. Era comoção mesmo, assim, gente chorando, sabe? Gente chorando, um monte de marmanjo chorando, assim. Para mim, quem deu o primeiro passo para ter essa volta foi um fã que, pelos bastidores, cara, tava tratando de curar, sabe, as pontes entre as pessoas, entre os integrantes. Eu acho que ele ainda não vislumbrava a volta, mas tinha uma coisa de achar que dava para ele fazer a gente deixar em pratos mais limpos, em pratos mais leves, assim. Cara, eu acho que o Fernandão, né? O Fernandão, cara, ele quis muito isso daqui e ele se preparou para estar aqui, né? Ele entendeu que tinha muita coisa que ele precisava ajustar e ele ajustou. Ele foi muito macho, muito sujeito homem de querer isso e mostrar isso com a vida dele. Ele começou a tocar com o Fernando Sheffers Crew, eu estava na turnê da microfonia, botei umas músicas do Rodox ali, em paralelo a gente estava andando simultaneamente, cara, relembrando a galera do Rodox, semeando isso daí, até que a gente tocou junto no hangar e ali, meu irmão, foi um track que eu entendi, ficou inevitável, o Rodox tem que voltar. E cara, foi muito lindo porque quando eu falei com o Patrick e com o Pedro, os dois estavam loucos para voltar também. O Marcão, ele amou a nossa volta, mas ele realmente precisava estar fazendo as coisas dele e a gente respeita isso muito, mas ele está torcendo pela gente o tempo todo. Então, cara, ter esse elemento dos originais em cima do palco fortalece muito, sabe? Não é uma banda cover de Rodox, é o Rodox mesmo. Na minha visão, não teve alguém que deu um primeiro passo, mas acho que foram coisas que foram se alinhando, né? Situações que foram se alinhando, assim, né? Eu acho que o grande elo ali de Rodolfo e Fernandão, que foi retomado, foi uma grande força, assim, que fez com que tomasse uma proporção para esse retorno, né? O Fernandão voltando a ouvir as músicas do Rodox, voltando a tocar no projeto dele, o Rodolfo colocando as músicas do Rodox no repertório, né? Eu acho que os astros meio que foram se alinhando, assim, foram se acomodando ali para as coisas acontecerem, né? Cara, eu realmente mudei, eu tive uma atitude que perante uma frase que o Rodolfo falou, quando ele falou que voltaria com os originais e ele falou que teria que ser em uma outra situação, aquela imagem, aquela fala dele naquela entrevista ficou ecoando, cara, na minha cabeça. E eu comecei a interpretar várias coisas que foram ditas ali naquela hora, né? Cara, esse lance da situação foi bem depois que ele viu, cara, que eu tava disposto, o Rodolfo viu, que eu tava disposto a voltar a tocar as músicas, coisa que eu nem queria ouvir, né? E além de depois começar a ver eu realmente mudar, porque a situação que ele falou era realmente eu largar droga e álcool, que era uma coisa que estava acabando com a minha vida realmente, desde a pandemia e algumas escolhas erradas que eu fiz de voltar para a banda que não fazia bem depois que acabou a pandemia. Isso me fez me afundar mais ainda e realmente o Rodox me tirou desse lugar onde eu não queria estar e o Rodox só tá me trazendo para cima. Então, cara, eu só tenho a agradecer e assim, o primeiro passo foi dado e, cara, tá sendo tão leve, cara, que eu tava perguntando assim, por que não foi antes, né? Mas tinha que ser agora. Então, 20 anos, não? Que coisa. Agora estamos colhendo. Cara, segundo eles,
se eu não estou enganado, o Fernandão ligou para o Rodolfo e mandou um monte de mensagem em 2022, durante a pandemia. Foi pouco tempo depois do Rodolfo ter se reconectado com o Digão também. As coisas não têm relação, mas acho que fazem parte desse mesmo momento, assim, das reconciliações, assim, o Rodolfo fazer as pazes com o passado dele, isso foi muito importante, assim. Então o Fernandão falou com ele, os caras, né, tipo assim, não sei nem porque que a gente tinha esse ranço, sabe? Essa coisa mal resolvida, acho que fica para trás, né? A maturidade e o tempo faz super bem para essas coisas. E aí, nesse mesmo período, o Pedro e o Patrick já estavam falando com o Fernandão também, eu acho, um pouco tempo depois. Então eles mesmos já estavam querendo fazer alguma coisa relacionada a Rodox antes de falar com o Rodolfo. E aí, Rodolfo se aproximou mais do Fernandão nesse show do Hangar, que ele convidou o Fernandão para participar do final do show. E aí, no dia seguinte, no aeroporto, lembro que foi dia 19 de novembro o show lá no Hangar. Dia 20 a gente estava no aeroporto, passamos o check-in, sentamos numa cadeira esperando o nosso voo. Rodolfo olhou para mim e falou assim, não tenho como não fazer uma turnê de reunião do Rodox. Cara, tem sido incrível porque o Rodox foi uma banda que, cara, parecia que estava só dormindo, sabe? Não foi uma banda que acabou, ela dormiu, entrou no sono profundo. E nesse tempo, muita gente chegou, né? Hoje eu vi muita gente ali, tinha um rapaz ali na frente do palco com cartaz, eu tenho 15 anos, hoje é meu aniversário. E tipo, ver uma galera que, cara, começou a gostar de Rodox há pouco tempo atrás. Eu acho que, cara, assim, eu creio naquilo que quando você fala de uma palavra que não passa, né? A tua música, ela está atrelada a isso, né? Ela vai portar vida para sempre. E eu acho que esse é o alvo, né, cara, da gente, tudo que a gente fizer, que seja, enfim, para durar e que fique um tesouro para quem vier depois, né? Então, assim, agora a gente como uns tiozinho, a gente olha para essa galera com muito carinho, sabe? Tipo assim, cara, o que é que eu tô deixando para essa rapaziada que tá chegando agora? Eu espero que tenha sido uma boa marca. Cara, hoje eu falei aqui no show que realmente eu tô vivendo a melhor fase da minha vida e assim, tô vivendo mesmo. Só tenho a agradecer aos fãs que estão fazendo isso possível, né? Vocês estão fazendo, estão lotando os shows. A gente deve tudo a vocês. Obrigado por tudo isso. Tamo junto. Cara, o momento mais marcante foi um pouco lá atrás, na época em que eu voltei a falar com o Fernandão. É uma coisa off-topic que não tem a ver com a banda, mas que a gente se reconectou antes de ter qualquer coisa relacionada a Rodox. Deve ter, sei lá, um ano e meio. Então ali, pra mim, aconteceu a constelação certa para ser possível, pra mim, né? A partir disso, seria possível isso acontecer. Sem isso, não seria. Então, esse pra mim foi o momento mais drástico, sabe? Mais forte. Porque a partir dali tudo bem, foi um degrauzinho, mas cada coisa ia acontecendo e aí você vai começando junto das pessoas, a nutrir essa possibilidade, né? Mas antes era uma coisa mais de que maneiro, pequenas coisas acontecendo numa lupa de relacionamento, de amizade, sabe? Não de banda, isso vem depois. Cara, momento mais marcante desse reencontro, eu acho que difícil escolher um, assim, sabe? Mas eu acho que, de cara, o nosso primeiro reencontro dos quatro, assim, foi bem marcante, assim, a gente fazia uns 22 anos, não sei, alguma coisa assim, de que nós não nos reuníamos, nós quatro ali. Então foi uma energia muito boa, assim, quando a gente se colocou os quatro ali juntos e tal. Foi bem marcante pra mim. Então tem vários, assim, várias etapas. Depois disso, assim, o primeiro ensaio, assim, a gente levar o som primeira vez, né, os quatro. Depois o primeiro show, né, então... E a gente procura que todo show, todo passo que a gente dá, parece que é meio que o primeiro, assim, sabe? Então o segundo show é meio que a gente, caramba, aquele nervosismo, aquela ansiedade pra entrar de novo no palco, né? Então tudo está sendo, né, de etapas em etapas, assim, acho que está sendo tudo muito especial, assim, difícil apontar, assim, um momento que foi bem mais marcante do que o outro, assim, nesse momento agora. Putz, cara, eu acho, cara, que foi o Rodolfo começar a me ligar e eu estar em casa lá, desesperançoso, e eu comecei a ver o Rodolfo me ligar, Rodolfo Abrantes, telefone, né? Aí eu comecei a falar, malandro, aí tem coisa. Aí ele me ligou, me convidou para ir para o Hangar.
Cara, a partir daí, eu comecei a sentir, cara, que alguma coisa ia voltar, né? E, cara, depois do show do Hangar, eu tava em casa também, e aí, a mesma situação. Quando eu tocou o telefone, era ele de novo, eu falei, agora essa banda vai voltar. E aí, quando ele falou comigo no telefone, aquele momento, pra mim, acho que é o mais marcante, mano. Que é um divisor de águas. Ele falou, vamos voltar e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que essa banda vai durar. E aí, a partir desse momento, ele me passou tanta confiança e tanta segurança do que ele queria fazer ali, tinha certeza que ia dar certo, que eu botei toda a confiança e eu falei que era só uma questão de tempo. Então agora a gente está meio que colhendo toda essa movimentação, né, que teve desde o começo que ele me chamou. Então para mim acho que foi essa parte mesmo. Cara, eu acho que a primeira reunião, a primeira call que a gente fez, os 4 juntos ali, né? A gente só ria, chorava e ali já deu pra sentir que o plano inicial era uma turnê só de reunião, poucos shows primeiro semestre, fazia muito tempo que a gente não se via, né? A gente não sabia como ia ser. Primeira reunião a gente já falou, mano, esse negócio não pode ficar só nisso não. E aí estendeu e agora, cara, a gente tem planos incríveis para futuro mesmo, sabe? Registrar o que a gente está vivendo agora em música, quem sabe aí, mais breve possível, um novo álbum e tacar-lhe pau. Não, cara, acho que o momento mais marcante para mim foi em janeiro, quando a gente se encontrou para fazer as fotos promocionais, para divulgar a turnê, divulgar essa formação que faria essa turnê. E a gente se encontrou no saguão do hotel. Há 20 anos, 20 e poucos anos, o Patrick e o Pedro são amigos, se viam frequentemente, mas o Patrick e o Pedro não encontravam o Rodolfo e o Fernandão. Então, presenciei esse encontro sentado no sofá do saguão do hotel, ver os caras se abraçando a primeira vez. Foi muito marcante assim para mim, tá? Me senti muito grato de estar presenciando esse momento e depois os caras me abraçando também, tipo, pô, que prazer, que legal que você está aqui com a gente, fazendo parte desse momento com a gente, assim, sabe? Todos eles estão encarando como realmente um novo momento, assim. Ninguém quer plagiar o Rodox de 20 anos, eles querem escrever um novo capítulo nessa história, realmente, assim. Então, esse momento foi marcante pra caramba, assim, não tem como dizer que não foi. Cara, o desejo de fazer algo novo é unânime, todo mundo da banda quer. Patrick me mandou uns riffs esses dias, o que é que você acha? Cara, cada um é lindo do que o outro. Sabe, eu tô começando a escrever umas coisas, ideias do que eu tô vendo, do que a gente tá sentindo. Às vezes, nas madrugadas, eu fico orando e, vem ideias, eu pego meu telefone e anoto, aí ferrou tudo, aí é que eu não durmo mesmo. Mas eu sei que, assim, vai ser eu creio que música ela é um retrato do momento, né? Música verdadeira, ela é um retrato do momento que aponta para o futuro, né? Então, assim, a gente quer fazer isso durante a tour. A gente quer, estar junto ali. No momento, a gente está extasiado com as músicas antigas, né? A gente está investindo nelas, em tocar elas cada vez melhor, apresentar isso de uma forma cada vez melhor. E o legal é que a gente está ficando cada vez mais confortável naquilo que a gente tem que fazer. O Rodox é uma música muito física, principalmente de mim e do Fernandão, exige muito da parte física. Então a gente tem que se preparar, a gente treina junto todo dia. Eu creio que isso vai sair, vai estar impresso nas próximas músicas. Essa recepção do público agora foi uma surpresa pra gente, assim, né? Toda essa intensidade que tem rolado nos shows, desde do anúncio da volta, né? Só muita mensagem positiva que só fez com que a gente elevasse mais a nossa energia para estar fazendo tudo isso, para estar construindo tudo isso novamente. O público no show, a gente vê de tudo, cara, desde criança, desde a galera mais velha que acompanhava já o Rodox naquela época, uma galera que não viu o Rodox na ativa, mas que conheceu nesse período aí de ato. Galera que acompanha o Rodolfo da igreja, que está se misturando com a galera, né, do hardcore, que não é da igreja, sim, né, era mais um público da banda. Então essa mistura toda está sendo muito interessante, muito legal, assim. Você vê comentários assim da galera toda bem surpresa e bem animada assim com essa mistura toda que rola no show. Cara, tá um negócio que ainda tá crescendo, né? Tipo, como o Rodox cresceu nesses 20 e poucos anos, a turnê começou, brother, todos os shows até agora foram sold out. Todos, tipo assim, isso é inédito pra mim, sabe? É um treco que a gente vê a passos largos, o pessoal entendendo que o Rodox é deles também, né? O Rodox não é uma banda só nossa, ela é uma banda do povo, né, cara? Então a gente já tá ganhando muito carinho de todo mundo e então é muito gostoso, cara. É muito
me sinto muito sortudo, sabe? Tendo o privilégio de ganhar esse abraço, assim, é uma coisa muito gostosa mesmo, sabe? Porque eu tô tocando hardcore com meus camaradas. E é isso. E aí alguém acha mágico. E isso é incrível, né? É muito. Me sinto muito sortudo. Cara, o Rodox é uma banda que ela abrange todo tipo de gente. Eu espero que a gente seja como um sinal de unidade no Brasil. Sabe, uma democracia verdadeira não é simplesmente o direito de votar em quem você quiser, é o direito de você pensar como quiser e tá tudo bem. E o Rodox tem isso, tem todo tipo de pensamento na banda. E, cara, a gente não fala em nada das nossas divergências. O nosso único assunto é a convergência. É onde a gente, cara, concorda com... E o louco é isso. Ainda que a gente tenha formas diferentes de pensar, a gente quer chegar no mesmo lugar. Então isso completa, é uma visão mais abrangente, né?